Mas enfim nos fazemos a seguinte pergunta: o que é resumo? Resumo é uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. Um resumo é o ato de resumir algo, através de uma síntese ou sumário. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo, dissertação, tese, argumento de filme, peça teatral, entre outros. Em algumas ocasiões, a palavra sinopse é usada como sinônimo de resumo. Para outras modalidades de artigo, adotam-se resumos mais simples, ditos indicativos, como os de opinião e de debate. Neles, devemos mencionar apenas o conteúdo do texto, sem apresentar resultados e outras informações. Seria algo assim: o presente trabalho traz o balanço das atividades do Programa de Saúde Pública no último semestre do ano de 2022, por exemplo. A elaboração de um resumo exige a análise e a interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. Um resumo pode ser indicativo, informativo ou crítico, com opiniões críticas do autor. O resumo de cunho informativo se parece a um mini-trabalho. São empregados nos relatos de pesquisas originais e de revisões sistemáticas. As informações que contém nele servem para decidir se vale a pena seguir na leitura do relato completo. E por fim, o resumo crítico, também chamado de resenha. Esse tipo de resumo tem como principal característica a apreciação crítica da obra, ou seja, o texto é escrito a partir da análise do autor sobre o conteúdo estudado. Os resumos são classificados também como estruturados ou tradicionais e não estruturados ou narrativos. O resumo estruturado é aquele formado por extratos, itens ou seções. Cada extrato é precedido de subtítulo. Os termos utilizados nos subtítulos estão padronizados nos principais periódicos científicos. O resumo desse tipo foi proposto com o objetivo de facilitar a leitura. O resumo não estruturado, por sua vez, é aquele que apresenta as informações em texto corrido, geralmente em um só parágrafo. Na maioria dos periódicos científicos, o tamanho máximo permitido figura entre 150 e 300 palavras. Agora falando da parte prática do resumo em relação a artigos científicos, com base em nossos estudos dos principais periódicos científicos de impacto internacional. Podemos destacar que o resumo tem de estar escrito no mesmo idioma do trabalho, com no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, sem parágrafos, contendo objetivo, método, resultados e conclusão do trabalho. Conter os fatos encontrados no trabalho e suas conclusões, sem emitir juízo de valor. Deverá ainda dar ao leitor uma visão global do conteúdo, indicando a maneira como o tema foi abordado, apontando os fatos novos e as conclusões tiradas, sendo o mais conciso possível. Ou ainda, deverá conter até 200 palavras e apresentar sucintamente justificativa, objetivo geral e específicos, de forma clara, metodologia e procedimentos adotados, análise das informações e os resultados. Para relatos de experiência e estudos de caso, os autores deverão apontar a fundamentação teórica, a discussão ou apresentação das informações do trabalho, e as considerações finais. E para finalizar essa aula sobre resumo, vamos deixar algumas dicas muito importantes. Preste bem atenção nas dicas. Primeiro, faça o resumo autoexplicativo. Isto significa que basta lê-lo para ter uma noção geral da investigação, sem recorrer à leitura completa do artigo. Segundo, deverá assegurar que não haja conflito de informações entre o resumo e o artigo. Terceiro, certifique-se de que objetivo e conclusão combinem. Quarto, inclua as palavras-chave, ou descritores, que identifiquem o artigo. E assim finalizamos nossa aula sobre resumo. Espero que tenhamos agregado conhecimento em seus estudos. Espero vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos. A nossa editora agradece a parceria de todos. Publique conosco e turbine o seu currículo.